esse aí. Não, imagina, a gente ia sem ele, mas vamos lá. Então, o tema escolhido é o médico Jesus. E a gente trouxe com o objetivo que a gente possa fazer uma reflexão com relação à nossa condição, o nosso momento, que todos nós aqui viemos por algum motivo, não é assim? Viemos buscando alguma coisa, viemos aprender, viemos ensinar, viemos buscar o lenitivo para as nossas dores, viemos auxiliar aqueles que aqui chegam. Então todos nós de alguma forma viemos buscar. Mas será que basta só a gente vir buscar? Será que não depende também da nossa ação? Como a gente está fazendo essa reflexão de acordo com aquilo que nós já podemos ofertar? Diante dos ensinos que a gente aqui vem buscar, vem aprendendo, como a gente está fazendo essa mudança de perspectiva para a nossa própria vida? Não é para identificar ou apontar o erro do outro, mas para a gente identificar na nossa o que precisa ser melhorado. E doutor maior não há do que Jesus, não é verdade? Então a gente começa essa história falando que certa feita Jesus caminhava com seus discípulos, Pedro, Tiago, André e João, e eles acabam chegando a uma alfândega e vão de encontro a um homem chamado Levi, que era um cobrador de impostos. E como se o conhecesse, Jesus chega para Levi e o convida: vem comigo, vem ser um coletor de almas. Porque um cobrador, coletava os impostos, e Jesus faz o convite para que ele fizesse uma mudança, que agora viesse coletar almas. E Levi, muito lisonjeado e feliz com aquele convite, aceita e passa a aceitar o Cristo como seu mestre. E esse convite passa a ser um divisor de águas para Levi. Ele troca de nome, passa a se chamar Mateus, e para celebrar essa nova fase em sua vida, resolve fazer uma comemoração em sua casa e convida Jesus, os discípulos e provavelmente alguns de seus amigos, muito provavelmente alguns outros coletores de impostos, que esses eram os amigos, que eram as pessoas comuns em sua vida, para participar desse almoço. E quando estão lá confraternizando, eles se deparam, são questionados, na verdade: por que vocês e vosso mestre comem e bebem com os pecadores, pessoas de má vida, os publicanos? E tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. São Mateus capítulo 9, versículos 10 a 12. A gente já parou para refletir quando Jesus fala: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, porque é assim que acontece, quando a gente busca um médico, quando a gente está precisando, a gente vê uma necessidade, não é assim? Mas a gente busca efetivamente buscando a nossa cura, para encontrar a nossa cura? Ou quando são eliminados os primeiros sintomas, a gente já não pensa mais no que fez com que a gente adoecesse, com o que provocou, o que causou, quais foram as atitudes que nós tomamos em algum momento e que vieram a desencadear aquela doença, aquele processo complicado que a gente estava passando. Será que a gente já tem esse olhar diante das dificuldades, dos problemas e das doenças que a gente enfrenta? Ou a gente ainda não está preocupado com isso? E por que é interessante a gente perguntar, e fazer essa avaliação? Porque a gente ainda está muito distraído com as ilusões do caminho, com os prazeres efêmeros.
Um fato que me chamou muita atenção durante a pandemia, uma das perguntas mais buscadas no Google era se podia fazer consumo de bebidas depois de tomar uma vacina. Então, qual é a nossa preocupação? Primeira, é proteger do vírus, da vacina, dessa doença, ou a satisfação dos desejos ainda mundanos, dos prazeres que nós elegemos e muitos que acabaram se tornando vícios e nos prende e nos escravizam. Percebemos a importância dessas reflexões? Porque se a gente não faz isso, não separa, a gente acaba confundindo e é muito fácil a gente se perder. Porque às vezes a gente elimina os sintomas tomando um remédio, fazendo um tratamento, e logo em seguida voltamos a praticar os mesmos atos, as mesmas atitudes que nos fizeram adoecer. Então a gente precisa estar muito consciente desse papel para que a gente não possa estar fazendo efetivamente um processo de melhora, um processo de cura, né? E não um processo que amenizou os sintomas e daqui a pouco a gente continua fazendo aquilo tudo que fez desencadear aquela doença. E aí a gente vai pensando o seguinte, porque Emmanuel tem uma mensagem que está no livro da Esperança, Ante ao Divino Mestre, e ele coloca assim: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Por quê? Porque quando a gente pensa na missão de Jesus, né, e nesse processo que ele ia de encontro aos pobres, aos doentes, aqueles que estavam exclusos da sociedade, não era assim? E também falava com os doutores da lei. Então a gente vai percebendo que Jesus ia onde se fazia necessidade. Não era isso? Então ele falava com todos, não havia os privilegiados. Ele atendia aqueles que necessitavam. E aí a gente pode pensar que, em verdade, todos nós somos esses doentes. Se não do corpo, da alma. Se não do espírito, moralmente. E aí é que faz a grande diferença. Por isso que Emmanuel vem falando para a gente. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Buscando o que, gente? A nossa melhora, a nossa transformação. E para que ela venha, precisamos sair da nossa inércia. Sair do estágio em que nos encontramos ainda de espíritos imperfeitos e alcancemos um patamar de espíritos regenerados, espíritos melhores, que já estão fazendo o trabalho, que já arregaçam as mangas, já estão fazendo um trabalho de melhora e de transformação de si mesmo e de ajuda àqueles que vêm mais atrás. Essa é a grande responsabilidade que cabe a cada um de nós, a missão que cada um de nós, espíritos que aqui nos encontramos, devemos fazer. Porque quando a gente pensa assim, cada um tem a sua missão, mas o que eu vim fazer aqui nesse mundo? Porque a gente sempre atrela isso, né, pelo orgulho e a vaidade que ainda estão escondidos dentro de nós. A gente acha que a gente vai fazer a revolução, que a gente vai transformar o mundo, né, acreditando que só existe essa forma de cumprir uma missão. Essas aí são dadas, essas missões existem, mas elas são dadas para aqueles espíritos que têm um comprometimento maior. Para a maioria de nós, a missão é particular, ela é individual e a preocupação tem que ser conosco. Não adianta a gente buscar querer escolher pelo filho ou proteger o filho de tudo aquilo que o mundo está ofertando de bom e de ruim. Será que assim a gente está contribuindo para que esse filho encontre as forças necessárias para que eles possam conduzir a sua vida quando a gente não mais estiver encarnados nessa orbe? Ou a gente não está super protegendo? Será que a gente está dando as ferramentas para que eles possam estar fazendo essa evolução e esse crescimento quando a gente se ausentar? Ou a gente está super protegendo?
acreditando estar fazendo o bem, a gente aconselha, a gente orienta, mas a escolha é do outro. A gente apoia, suporta, consola, mas a gente tem que saber respeitar o livre-arbítrio. Então, a nossa maior preocupação tem que ser com o quê? Com a nossa própria condição. Se eu não estou conseguindo transformar a minha vida em algo melhor, como eu tenho a pretensão de transformar a vida do outro? Se eu não alcancei um nível de equilíbrio, de paz, de harmonia necessário para eu estar me sentindo bem com a vida que eu tenho, se eu estou insatisfeito com aquilo que eu estou recebendo, aí a gente se arma de uma postura que a gente não tem e busca exigir ou impor ao outro o nosso ponto de vista. Então a gente precisa ter esse olhar crítico para a gente saber, opa, peraí, se não está funcionando comigo, como eu tenho a pretensão de querer impor essa mesma condição ao outro? Será que o outro, com a sua ideia, com a sua experiência, com a bagagem espiritual que traz, não pode contribuir, inclusive, para que eu olhe o meu caminhar de uma outra forma? Porque a proposta de Jesus era essa. A receita que ele passou para todos nós está em seu evangelho. Mas quem de nós quer seguir as instruções que lá estão? O que acontece quando a gente adoece e vai buscar um médico do mundo material? A gente chega lá, ele faz as orientações, não é isso? Faz um diagnóstico, se precisar, se for uma coisa mais elaborada ou mais difícil, ele vai pedir um exame para fechar um diagnóstico, e aí ele dá as orientações, passa uma receita. É assim, gente? É mais ou menos assim, né? Bom, passada a receita, ele dá lá a medicação e fala, olha, não coma açúcar, evite a bebida. Não é assim o processo? Mas o que a gente faz logo depois que a gente começou a tomar o remédio e sentiu um pouco de melhora? A gente volta para aquela mesma condição. Ou seja, será que a gente efetivamente está querendo se melhorar? E aí, o Emmanuel ainda coloca assim, carregando débitos e inibições contraídos em existência passadas ou adquiridos agora. Então, assim, a gente essas almas enfermas de muitos séculos que traz nesses débitos, essas inibições e que pesam no hoje. E muitas dessas doenças são agravadas com a escolha que nós estamos fazendo agora. Aí a gente trouxe aqui a figura de Hipócrates. Hipócrates era um grego muito conhecido e para a medicina ele fez um grande trabalho. Ele é inclusive considerado por muitos o pai da medicina. E ele tem uma frase que é muito interessante e que fala muito dessa questão que eu estou sugerindo para que nós façamos a nossa reflexão. Ele falava assim, ó: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. É interessante ou não é? Porque teoricamente todos nós queremos melhorar, não é? Não é isso? Mas será que a gente está disposto a desistir das coisas que nos fizeram adoecer? É essa a reflexão, meus irmãos. Porque se a gente não estiver disposto, a doença vai voltar, ela vai permanecer, ou ela vai agravar. E é essa a condição que a gente precisa entender. Eu quero me melhorar, o que eu preciso fazer? A gente já vem à casa espírita, a gente assiste às palestras, a gente está sendo orientado, existe o tratamento nessa casa de luz que tanto nos acolhe, tanto bem nos faz, existem as orientações dos médicos espirituais que nos atendem, não é assim? Mas e a nossa parte? Estamos fazendo? Então vai adiantar vir à casa espírita, tomar o passe, beber água fluidificada, assistir ao estudo. Quando a gente sai aqui do centro, a gente volta para aquela vida que a gente tinha antes.
isso não vai fazer sentido. Por quê? Essa melhora não virá. A gente volta para aquele estágio que a gente se encontrava anteriormente. E aí a gente não cresce, a gente não evolui. Vira um círculo vicioso que a gente ameniza. Porque todos que aqui estão, assim como Jesus fazia, são atendidos. Não fala assim, olha, você não tomou água fluidificada, não vai ser atendido hoje. Não. As portas estão sempre abertas, né? E vem sempre uma mão socorrer quando a gente está caído. Mas se a gente não estiver fazendo a nossa parte, a gente não vai conseguir sair do estágio que nos encontramos. E se não estamos nos sentindo bem, se não está trazendo a paz, se não está trazendo a felicidade, se não está trazendo a saúde, se não está trazendo a melhora, opa, alguma coisa está errada. E será que é o outro que tem que mudar? Aí a gente troca de médico, a gente troca de receita, a gente troca da casa espírita, a gente troca de religião, a gente adota as dietas da moda. Não é assim. E a gente vai correndo, né, acreditando que a melhora, a resposta está fora, quando na verdade a gente precisa buscar dentro de cada um de nós. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente o quê? Se conscientiza desse papel. Opa, eu já não aguento mais sofrer. Então é hora de eu olhar para dentro de mim e falar, eu preciso mudar, né, as coisas que me fizeram adoecer. Então escolher um novo caminho, adotar uma nova postura diante da vida. De repente, modificar mesmo aquilo que a gente anda consumindo. E não falo só do alimento material, mas do alimento espiritual, da leitura que fazemos, dos programas que nós assistimos. Tudo isso de alguma forma contribui para o que nós somos hoje. Mas se a gente não está filtrando, não está separando, não está higienizando, né, os alimentos e os pensamentos que nos chegam, as vibrações que nós acabamos nos interagindo, o que vai acontecer? Muito tempo expostos a esse tipo de coisa acaba nos contaminando. E quando a coisa é ruim, que tipo de vibração, que tipo de energia a gente vai acabar recebendo? Ruim, não é verdade? Negativa, não é verdade? E não só recebendo, como passando. Porque quem não conhece aquelas pessoas que quando a gente chega perto, ela só fala assim, minha vida não está bem, eu estou assim, estou assado, é tanta doença, é tanto problema, é tanta dificuldade, que daqui a pouco a gente não consegue, né, nem mais dar aquela devida atenção, porque não falam uma coisa de produtivo, não é capaz de agradecer pela oportunidade que tem, pelo dia maravilhoso que nós tivemos hoje, porque a gente só está enxergando o quê? Os problemas e as dificuldades. Não é assim quando a gente se depara com esse tipo de pessoa. Por quê? Que está com uma carga vibracional tão negativa que a gente não consegue. Porque se a gente vibra num outro patamar, a nossa energia ela não se harmoniza. Então, automaticamente a gente acaba se afastando. Então, é nessas condições que a gente precisa estar pensando para que a gente possa efetivamente utilizar as forças, o conhecimento, tudo aquilo que a gente tem contato e está podendo aprender aqui para beneficiar a nós mesmos. E aí a gente fazer essa mudança necessária a todos nós. Então, assim, mas e nós? Já nos sabemos doentes? É uma outra condição, porque muitos de nós acreditam estar saudável, não ter problema. Já perguntamos para aquelas pessoas que têm qualquer que seja o vício, né? Aí a gente chega, vamos pensar no vício do tabaco, do cigarro, né? Fulano, isso faz mal. Inclusive, agora existe um marketing muito pesado na própria embalagem, né, que são imagens bastante chocantes, que qualquer um que passe por aquelas imagens não tenha como se sentir indiferente dessa condição. Não é assim? Mas a gente pergunta para uma pessoa que fuma, fulano, isso faz mal. Eu não sou viciado, eu paro quando eu quero.
Eu paro quando eu quiser. Não é assim? E com outros vícios, eu peguei o cigarro, mas poderia ser qualquer outro. Não é assim que se fala? Não é assim que a gente fala? Não é assim que a sociedade fala? Mas será que a gente para? A gente não se vê doente. A gente não se vê como um viciado. E enquanto a gente não se conscientiza disso, a gente não consegue melhorar. Ah, tá tudo bem. Né? Ah, não estou sentindo nada não. Ah, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. E a gente vai levando. E aí daqui a pouco a gravidade daquele problema, daquela dorzinha começa a se intensificar. Aí a dorzinha vira dorzona e a gente já não consegue mais andar, a gente faltou o trabalho, e aí começa a impactar na nossa vida. Aí a gente já não consegue mais se sentir bem, e quando a gente chega lá e a doença já está num estágio que a gente já não consegue fazer muita coisa. Ou o tratamento vai requerer de nós uma postura e uma dedicação que, se a gente tivesse prestado atenção quando iniciou, de repente faria uma diferença muito grande. Não é assim que normalmente acontece, meus irmãos. Então, o primeiro fato é a gente se conhecer, né, e se entender doente. E aqui, mais uma vez eu falo, não é doente só do físico, não. Porque muitas vezes o nosso físico responde. Mas quem está doente é a alma, é o espírito. Quem está doente é a mente. Sabe, sobrecarregada das mágoas, das irritações que ao longo do tempo nós vamos cristalizando em nós. E a gente não se apercebe disso. E aí essas mágoas acabam virando cânceres, tumores, caroços, que vão ali, que precisam sair de alguma forma. Se não sai de uma maneira que a gente esteja reciclando esses sentimentos, elas saem em forma desses caroços, de cânceres, de doenças, de alergias, e vão atacando diferentes partes do nosso organismo. Então daí esse cuidado, daí essa atenção, para que a gente possa se perceber assim. Então quando a gente se percebe doente, a gente busca o quê? A melhora. Nos vemos assim, temos essa consciência? Normalmente não, né? E como andam os nossos corações nesses sentidos? Abertos aos ensinamentos? Que esses ensinamentos? As receitas que nós recebemos estão contidas lá no Evangelho. Mas esses ensinamentos são seguidos por nós? As orientações foram trazidas pelo médico Jesus. Mas nós, enquanto pacientes, somos aqueles ainda rebeldes. Não é assim? Que invariavelmente não quer seguir. A gente ouve que tal, até a gente lê, vai lá, mas daqui a pouco a gente esquece. E a gente faz disso um paliativo e não um remédio efetivo, e não uma ação efetiva que vai proporcionar a melhora de todos nós. Então, nos diferentes momentos relatados pelos apóstolos que fazem menção de curas, porque aqui os apóstolos sempre falavam isso, né? E em todos os evangelhos citam diversos momentos em que Jesus impunha a mão, ou alguém encostava a mão nas suas vestes e eram curados. Não era isso? Não era assim que acontecia? Então, ele perguntava: o que queres que eu faça? E se aquele espírito, aquele irmão fosse merecedor, e se fosse da vontade do Pai, aquela cura viria. Então, em diferentes momentos do Evangelho de Jesus, são relatados pelos apóstolos as curas realizadas por ele nos diferentes enfermos, nas diferentes enfermidades. E elas eram sempre acompanhadas da seguinte afirmativa: vá e não peques mais. Normalmente, quando a gente se depara com essa afirmativa, a gente leva a questão do pecado para o fato religioso. Mas o que Jesus queria dizer aqui não era a questão, associar a questão religiosa. Então, vá e não peques mais significa: vá e não volte a fazer tudo aquilo que você fazia, porque senão essa doença vai voltar. Vá e não volte mais para aquela vida, vá e não volte mais para aquelas atitudes, vá e repense a sua vida, vá e busque transformá-la.
Por quê? Para que essa doença não retorne. E também o Evangelho nos conta de quantos desses irmãos que receberam a cura voltaram a desenvolver a doença. Porque passado a enfermidade e as dificuldades que eles tinham, eles voltaram a fazer aquilo tudo, mesmo depois da recomendação. Percebemos a responsabilidade? A responsabilidade é toda nossa. Somos nós que precisamos efetuar essa modificação. Porque se a gente voltar a fazer tudo aquilo que era antes, o resultado a gente já sabe. E se a gente não está gostando, se não está trazendo a paz, a melhora e a transformação que a gente precisa, o que a gente precisa mudar? As escolhas que nós estamos fazendo. Então, é importante que a gente faça essa reflexão para que a gente possa separar aquilo que edifica, que eleva, que traz a paz e a harmonia, a felicidade para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, são coisas positivas e devem ser, sim, colocadas em ação diariamente em nossas vidas. Mas aquilo que já não faz mais sentido, a gente precisa eliminar, a gente precisa cortar. Para quê? À custa da nossa própria melhora e da nossa própria transformação. Não é isso, meus irmãos? Então, enquanto a gente estiver apegado às causas, nós continuaremos alimentando as consequências. Enquanto a gente não modifica aquilo que provocou o estado que nos encontramos hoje, a gente estará alimentando esse estado ruim, dificultoso que nós estamos vivenciando. Então é importante a gente fazer esse exercício. Então, aqui eu já falei, né? Vir à casa espírita, tomar passe, passar pelo tratamento, água fluidificada, trocar de crença, aderir às mágicas superficiais da moda, fornecerão, quando muito, uma melhora momentânea, se não estivermos dispostos a mudar. Então aqui a história, né, nos falando lá, e aqui eu trouxe para finalizar a continuação daquela mensagem de Emmanuel, também do livro da Esperança, onde ante o Divino Mestre é a mensagem. Ele coloca assim, eu vou ler aqui para vocês, tá? Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros vos façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspira a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quesitos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises da incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. O médico bondoso e amigo, irmão, prescreveu-nos a receita em seu evangelho. Comprimidos de perdão, generosas doses de humildade, gotas de amor. Recomendou a reabilitação pelo trabalho continuado, injeções de bom ânimo, alegria em favor de nós e dos outros, e que aplicássemos diariamente esses remédios em nossas vidas, a fim de que alcancemos a consciência tranquila, a paz de espírito, a perfeição e a felicidade prometidas. Enfim, a cura e a nossa elevação moral. Então, que o Pai nos ampare, nos ilumine nesse propósito, que a inspiração divina trazida pelo querido Mestre Jesus continue nos inspirando para que a gente busque a nossa melhora efetiva e não mais os paliativos. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão, meus irmãos.